Olá galera, professor Silmário aqui de volta. Hoje nós vamos ver, nessa videoaula de hoje, vamos ver como resolver problemas de arranjo, permutação e combinação simples sem uso de fórmula. Veremos umas dicas bem simples que vai ajudar vocês aí na resolução desse tipo de problema. Então vamos ao primeiro caso aqui, um problema de arranjo simples que poderia ser resolvido com o uso da fórmula, mas a gente vai resolver isso sem fórmula. Tenho 5 cores de tinta para pintar a casa. Desejo escolher uma cor para o interior e outra para o exterior. A parte de dentro da casa de uma cor, a parte de fora de outra cor. De quantas maneiras diferentes eu posso fazer essa escolha, essa pintura da casa? Então vejam, se eu tenho 5, vou pintar o interior e o exterior, o interior, vou botar aqui um I para dizer interior, e o exterior. Quantas opções de tinta eu tenho para o interior? Eu tenho qualquer uma das 5. Só que como o exterior da casa vai ser uma cor diferente da que eu pintei no interior da casa, na parte de dentro, então a cor que eu pintei no interior eu não vou poder repetir ela no exterior. Então eu só vou ter 4 opções para o exterior. Então será somente 5 vezes 4, 20. 20 maneiras diferentes. Vamos a um problemazinho aqui envolvendo que seria de permutação. A gente vai envolver aqui só o fatorial. Quantos são os anagramas da palavra Flamengo? Anagramas são palavras que a gente pode fazer com a letra de uma palavra, trocando as posições das letras. Então, se a palavra Flamengo tem 8 letras, basta eu fazer o fatorial de 8. Então, que o fatorial de um número é o próprio número multiplicado pelos seus antecessores até chegar em 1. Então, será 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5, 120, 120 vezes 6, 720, 720 vezes 7, 5.040, 5.040 vezes 8, 40.320. 40.320 anagramas. Vamos ver mais 2 probleminhas. Então, dando continuidade, vamos ver aqui um terceiro exemplo. Em um concurso de redação com 12 candidatos, de quantos modos diferentes podemos premiar os 3 primeiros colocados? Uma coisa importante é você saber distinguir a diferença entre um problema de arranjo e de combinação. No arranjo, a ordem é importante, a ordem tem importância. Na combinação, a ordem não tem importância. Vejamos a diferença entre esse problema e o que veremos a seguir. Veja, se eu está no concurso de redação, eu vou premiar os 3 primeiros colocados, vamos dizer, com medalha de ouro, prata e bronze. Se João for o primeiro colocado e Maria for a segunda colocada, se eu inverter a ordem, Maria sendo a primeira e João a segunda, tem diferença, a ordem teve importância, vai ser uma pessoa diferente na primeira colocação. Então, quando você inverte a ordem e forma algo diferente, quando a ordem tem importância, é um problema de arranjo. Então, se é arranjo, basta fazer o seguinte. Das 12 eu vou premiar 3. Então, primeira colocada, vezes segunda colocada, vezes terceira colocada. 3 tracinhos, porque serão premiados 3 pessoas. A primeira colocação aqui, quantas concorrem? Os 12 candidatos. Os 12 candidatos concorrem ao primeiro prêmio. Porém, quem for o primeiro colocado no concurso de redação não vai ser o segundo. Você é uma coisa ou outra. Você não pode ser primeiro e segundo ao mesmo tempo. Então, vai restar 11 pessoas para concorrer ao segundo prêmio. E, como já tem 2 pessoas aqui, restam 10 pessoas para concorrer ao terceiro prêmio. Então, 12 vezes 11, 132, vezes 10, 1.320 modos. A pergunta era de quantos modos? Pronto, esse foi um problema de arranjo. Vejamos
a questão seguinte. Com um grupo de 8 pessoas, quantas comissões de 3 pessoas podem ser formadas? Vejamos a seguinte situação. Eu tenho 8 pessoas numa sala de aula. Aquelas 8 pessoas vão escolher 3 para formar uma comissão para ir falar com a diretora da escola. Então, se a comissão for formada por João, Maria e José, vai ser a mesma comissão formada por José, João e Maria. Né? A ordem aí não tem importância nenhuma. Eu invertendo os nomes aí, a ordem não vai fazer diferença. É a mesma comissão. Então, como a ordem não faz diferença, esse é um problema de combinação, que tem aquela fórmula lá, né? CNP igual a N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Porém, a dica aqui é resolver sem a fórmula. Então, façam o seguinte, aqui eu sei que aqui é uma combinação. Vou botar um Czinho aqui só para lembrar, certo? É a combinação de 8 pessoas e os nossos grupos vão ter, comissão vai ter 3 pessoas, certo? Então, como a comissão vai ter 3 pessoas, então eu coloco 3 tracinhos aqui, ó. 1, 2, 3. Sempre vezes aqui entre um tracinho e o outro. No primeiro tracinho, na parte de cima, é o total de pessoas. No caso aqui, 8. E no denominador, na parte de baixo, é a quantidade de grupos, né? 8, 3 vai ser 3. Vou aumentar o algarismo aqui. 3. Então, aqui é só ir descendo agora. 8, aí diminui 7, diminui 6. Se aqui é 3, vai diminuindo, vem 2, depois vem 1. Multiplica aqui em cima, 8 vezes 7 vezes 6 dá 336. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 336 dividido por 6 dá 56. Então, 56 comissões. Vamos ao último exemplo. Então, para encerrar, vamos ver esse último exemplo aqui. Em um campeonato de futebol com 6 times, cada time jogará apenas uma vez com cada adversário. Quantos jogos haverá, né? Então, o campeonato tem 6 times, né? E cada time jogará apenas uma vez com cada adversário. Isso é um problema de arranjo ou de combinação? Então, vamos pensar. Suponha que um dos jogos seja entre Sport e Santa Cruz. Então, Sport e Santa Cruz, se eu inverter a ordem, vai ser Santa Cruz e Sport. Não faz diferença, é o mesmo jogo. Né? É o mesmo jogo, então será um problema de combinação. Sim, mas será a combinação de quem? Veja, é a combinação dos 6 times. Cada jogo de futebol envolve quantos times? Né? Sport e Santa envolve, né, 2 times. Então, cada jogo envolve 2 times. Então, a nossa combinação será de 6 tomados 2 a 2. Ou seja, se é uma combinação, vamos resolver sem uso de fórmula. Se esse segundo número aqui é 2, eu vou colocar só 2 tracinhos aqui, um vezes o outro. Na parte de cima é o total de elementos, o maior número, 6. Na parte de baixo é o número que está aqui, 2. E aqui é só ir diminuindo. 6 eu baixo para diminuir uma casa. 6 baixa para 5. 2 diminui uma casa, fica 1. 6 vezes 5, 30. 2 vezes 1, 2. 30 dividido por 2, 15. Então serão 15 jogos, ok? Então até a próxima. Valeu!